Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo de número 4. João, capítulo de número 4, versículo de número 38. João, capítulo 4, versículo de número 38. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Hoje Deus, queridos, quer mudar a sua mente, amém? Quer mudar a sua maneira de se ver no reino. Deus quer fazer em você uma transformação pessoal, do qual você viva o que verdadeiramente Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário para você. Preste atenção, que texto lindo. João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 38. Eu vos enviei para ceifar onde não semeastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Amém, queridos? Queridos, esse é o plano de Deus para verdadeiramente quem o serve. Muitas pessoas são assoladas, irmãos, por palavras malignas, quando dizem o seguinte: hoje eu estou vivendo isso, porque eu fui esse tipo de pessoa ruim, porque eu semeei isso, meu casamento está ruim, porque eu quando namorei aprontei isso, eu quando era noiva aprontei isso. Queridos, Deus hoje dá uma palavra no qual Ele diz: eu quero mudar essa sua visão. Ah, meu filho pastor, o meu filho, ele está vivendo dessa maneira, porque eu fiz isso. Queridos, hoje é uma palavra de Deus falando, irmãos, que Ele basta na sua vida. Ele basta na sua vida. E Ele está dizendo: você pode não ter trabalhado, você pode não ter semeado isso, porém eu pela minha graça vou fazer você colher. Eu, pela minha graça, vou fazer a diferença na sua vida. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, que venha essa graça transformadora do Senhor sobre nós. Que a bênção do Senhor venha sobre cada vida aqui presente. Que a unção do Teu Espírito, meu Pai, renove e remova, meu Deus, renove todo pensamento, meu Pai, da Sua vontade, e remova todo aquele que não vem do Senhor. Toda palavra ministrada contrária à Tua vontade, nós repreendemos em nome de Jesus. E toda promessa, meu Pai, que foi semeada, nós queremos profetizar que vai produzir a 100 por 1, para a glória do Teu nome, e em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Amados, esse texto, ele é antecedido pelo texto da mulher samaritana, que é um texto que muito toca os nossos corações. E ali nós já vemos, irmãos, a visão do Senhor dentro do Teu reino. Ele se aproxima de um povo considerado amaldiçoado, escanteado, que eram os samaritanos. Ele se aproxima de uma mulher, irmãos, que era considerada totalmente impura. É ou não é verdade, irmãos? Totalmente impura. Ela já tinha tido, irmãos, 5 homens, e o que ela tinha agora sequer era dela, ou era de outra pessoa, e ela tomou. Mas Jesus, irmãos, começa a entrar nesse aspecto, para quebrar um princípio nosso, irmãos, para que nós venhamos entender, que o centro é Ele. Não tem a ver com o que nós pensamos a respeito de nós mesmos, mas sim, irmãos, com o que Ele resolve fazer nas nossas vidas, uma vez que nós vivemos uma vida de excelência e de gratidão diante dEle. E Ele vem com essa caminhada com os discípulos, começam aqui a mostrar lampejo do que verdadeiramente é o Evangelho nas nossas vidas. Tem essa conversa com essa mulher,
oferece, irmãos, água da vida para essa mulher. Até então você não vê esse nível de conversa dele com ninguém, com uma pecadora que resolve abrir o seu coração, que resolve falar. Ele entra numa dimensão, irmãos, que sequer ele tinha falado isso ainda com os discípulos. Ele começa a falar do propósito dele, ele fala de ministério, ele fala qual é a função dessa terra. Eu sou a água da vida, se você beber de mim, você não vai mais ter sede. Ele entra, irmãos, no nível de conversa que ele ainda não tinha entrado com os discípulos. Mas ele vai para junto com essa mulher. Essa mulher é liberada, né? Ele fala com ela, os discípulos chegam, veem ele conversando com a mulher, estranharam aquilo, mas ninguém disse nada. E aí, irmãos, ele conhece uma conversa com discípulos que vai culminar nisso que ele falou. Na verdade, eu quero que cada um de vocês colham onde não semearam. Você tem vivido isso, queridos? Sim ou não? Não responda. Nas diversas áreas da sua vida, pastor, eu tenho uma família que eu não mereço. Muito mais. Ah, pastor, eu sempre vivi no evangelho. Irmãos, tem que ser mais do que você imagina. Se você, irmãos, está vivendo o que você semeou, querido, você está vivendo exatamente, irmãos, o que todo mundo vive. Você está vivendo o fruto do seu esforço, e tem muita gente colhendo, pastora, do fruto do esforço dele, pensando que é ação de Deus. A ação de Deus sempre vai nos levar ao constrangimento, amém, amados? Sempre. A Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que o Senhor tem preparado para nós. Então preste atenção, irmãos, para você não ficar em meio termo no que Deus quer fazer na sua vida. E ele começa essa conversa com os discípulos, irmãos, e aqui eu quero começar no versículo de número 31. Diz a Bíblia no versículo de número 31, que nesse inteirinho os discípulos lhe aproximavam e rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele disse: uma comida tenho a comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns a outros: teria alguém trazido comida a ele e dado a comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. Não há aproximação e vivência, irmãos, com o Senhor sem uma mudança estrutural. Os judeus, irmãos, e as pessoas daquela época, irmãos, viviam para a subsistência. Ele vai de encontro e falou: vocês têm que parar de pensar dessa maneira. E se vocês querem viver uma vida plena, colhendo o que vocês não semearam e vendo resultados meus na sua vida, vocês têm que viver atrás de outra comida. Não é essa comida que eu quero. Vamos parar? Vamos mudar? A minha comida não é essa que vocês estão atrás, não, meus filhos. Você pode estar satisfeito com essa comida, mas uma vez que eu trouxe vocês para perto de mim, a comida de vocês tem que ser outra. A comida de vocês tem que ser outra. Alguém diz amém? A comida de vocês tem que ser outra. Alguém diz amém? Meu filho, se a sua comida não for a comida que vem de Deus, se a sua fonte de subsistência for só essa comida aqui na terra, o que aconteceu com aquela mulher samaritana, irmãos, está prestes a chegar na sua vida. Ele fala para a mulher samaritana: essa água aqui, eu tenho outra água para você, mulher, vamos trocar. Essa água que você bebeu até hoje te levou a esse estilo de vida, mas eu tenho outra água para você. A mesma coisa que ele falou para os discípulos: essa comida que vocês têm comido e correram atrás, ela te levou a esse estilo de vida, mas eu tenho outra para você.
outra. Para, meu filho. Muda essa visão de evangelho, muda essa visão de viver na minha presença. Você não pode viver com o princípio do prazer apenas como o filho pródigo fez, amados. Mesmo vivendo na casa de Deus, irmãos, ele viveu na casa do Senhor até que ele teve uma condição de independência. Mesmo vivendo diante do Pai, irmãos, ele viveu até a vida dele ficar mais ou menos. Quando ele teve oportunidade de colocar a mão no que ele queria, que era a herança do Pai, ele se mandou. Acabou. Foi viver, irmãos, uma vida, irmãos, que ele não deveria viver. Foi gastar, irmãos, o que o Pai tinha dado a ele, irmãos, no mundo, na bolota do mundo. É muito sério, irmãos, nós estamos vivendo um tipo de evangelho, irmãos, que ninguém fala de vidas. A pastora falou aqui, queridos, quanto a isso eu vou falar depois, esse assunto é outro. E esse assunto, irmãos, tem ficado sempre para depois. Mas Jesus fala, a comida que eu tenho para vocês é outra. Ele tinha acabado, irmãos, de transformar água em vinho. Ele tinha acabado de mostrar o seu poder no mundo material, mas ele convida os discípulos, irmãos, para o mundo espiritual, só que eles não entenderam. Eles saem, irmãos, para comprar comida. A preocupação deles, depois de verem tudo isso com Jesus, é comida. Eles deixaram Jesus sozinho para comprarem comida. Sendo que Jesus era a comida viva ali, irmãos. Sendo que Jesus poderia fazer toda a diferença. Amados, tudo que o diabo quer é que você perca a visão do reino, porque você vai parar de gerir no reino de Deus e de desfrutar dos frutos dele, e vai depender das suas forças, e as suas forças vai te levar aonde você está apenas. Essa comida eu não quero, queridos. Se que eles perguntaram sobre a mulher, irmãos, não interessava para eles. Aquilo era mulher samaritana, irmãos, tanto faz. Jesus começa, irmãos, a trazer uma mudança, porque os samaritanos eram impuros. Não, isso aí não tem a ver comigo, isso não me interessa. Pode interessar o Senhor, mas isso aí não é bem para mim, não cai bem para a minha reputação, não cai bem para o meu estilo de ver e de ser, não cai bem para a minha forma de viver, me aproximar de samaritano. Sequer perguntaram, amados. Vivemos, irmãos, muitas vezes um evangelho que nos cai bem apenas aos nossos olhos. Acabou. Chega. Aí Jesus tem que parar e falar, queridos, dessa comida que vocês estão me oferecendo, eu rejeito. Rejeito isso, não vem me oferecer isso não, porque eu sei do que vocês precisam e vocês não querem. Essa adoração, esse passar um tempo, eu não quero comida das suas mãos, se primeiro vocês não comerem a comida do céu. Ouçam bem o que eu vou falar para vocês. Eu não quero comida das suas mãos, se primeiro vocês não comerem a comida do céu. Na cara, irmãos. Sem rodeio, sem palavras, sem choros. Segunda coisa, irmãos, ele resolve quebrar a inteligência humana numa conversa muito simples. Ele chega e fala, vocês não falaram que faltam 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo, levante os seus olhos e vejam que o campo já branqueja para
ceifa. Essa conversa, irmãos, é precedida antes pelos discípulos, e por isso que ele fala, entenda o que Jesus falou. Ele saiu, irmãos, da Judéia e estava indo para Galileia. Aos olhos dos discípulos, irmãos, não tinha comida no caminho, porque os campos não estavam prontos para a colheita. O que eles fizeram? Com toda a inteligência humana deles, falaram o seguinte: a gente tem que comprar comida. Se nós queremos atravessar esse momento, a gente tem que agir com a nossa razão. A gente tem que comprar comida, porque os campos não estão brancos para a ceifa, os campos não estão bons, não tem ceifa, não tem comida. Nesse caminho nós saímos da Judéia para a Galileia, e da Judéia para a Galileia os campos são todos verdes. E Jesus peraí, vocês estão andando comigo. É comigo que vocês estão andando. Como que vocês querem andar comigo baseado na racionalidade humana? Eu já falei para vocês que o estilo de vida que eu tenho com vocês é diferente. Vocês estão com a cabeça baixa, com o semblante decaído, olhando para o chão, porque vocês não entenderam a mudança no mundo espiritual da vida de vocês. Vocês dizem que faltam 4 meses ainda, porém eu digo, levante os olhos e vejam que os campos branquejam para a ceifa. Sou eu que estou diante de vocês, não é dinheiro. Sou eu que estou diante de vocês. Os campos estão brancos, as vidas estão pedindo salvação. Os samaritanos estão aqui. Tem uma cidade aqui para falar do Evangelho, e vocês estão preocupados em comida. Levante os olhos. Mude a sua visão, meu querido, e veja para que Deus lhe chamou. Levante os olhos. Deus não quer te usar lá, Deus quer te usar aqui. Você está com a cabeça baixa, com o olhar decaído, com depressão, com opressão e com tentação da vida, porque você quer ser mudado e moldado na sua razão e na inteligência humana, mas o Espírito diz: hoje eu quero te usar. Levanta os olhos, Pedro. Levante os olhos, João. Levante os olhos, Mateus. Levante os olhos. Em nome de Jesus, queridos, há uma palavra de Deus para você. Os campos branquejam para a ceifa. Troca de reino. Para o reino do mundo, você pode não ser a sua hora, mas para o reino de Deus, hoje Ele estende as mãos para você e diz: vem, meu filho. Hoje Ele estende as mãos para você e diz: eu vou fazer diferente, chegou a sua hora, levante os olhos. Levante. Para o reino do mundo, queridos, talvez digam que você é incompetente, mas para o reino de Deus, Ele está falando: tu és meu filho amado, em quem eu me comprazo. Vem! Vem! Para o reino do mundo, querido, as pessoas querem uma serem melhor do que a outra, e você fica querendo e lutando para chegar o momento que você vai ser melhor que o outro, e vai chegar a sua hora. Mas para o reino de Deus, o Senhor está falando: levante os olhos e veja que eu estou te chamando. Vem! Você vai colher onde você não semeou. Você vai comer onde você não plantou. A Bíblia diz, irmãos, que agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A Bíblia diz: aos seus amados Ele dá enquanto dorme.
A Bíblia diz, estando o homem bem com Deus, ele reconcilia com ele até os seus inimigos, irmãos. Se Deus reconcilia inimigo, imagina amigo. Imagina amigo, queridos. O Senhor começa o evangelho dele, irmãos, já ali nos primeiros versículos, falando, queridos, o mundo é outro. Você quer andar comigo, querido? A sua visão tem que ser outra. Irmãos, eu já estou no lucro há muito tempo. Não porque, irmãos, eu seja o cara, mas porque Deus um dia resolveu falar, você vai colher aonde sequer você plantou. Olha, essa palavra para você, querido, você vai colher onde sequer você plantou. Deus não nega a necessidade da colheita, e Deus não nega que você tem que comer, mas Deus diz, se você viver o que eu tenho para você, você vai colher onde você não plantou. Outros plantaram, e você vai colher no lugar deles. Digam amém, amados. Creia, Deus quer a razão, irmãos, toda a razão. O texto continua dizendo, irmãos, ainda aqui, ele fala assim, o ceifeiro recebe desde já a recompensa, e em tesoura para os frutos, ele fala, ó querido, a sua satisfação não está apenas em fazer, a sua satisfação está em ver as coisas acontecerem, porque quando você olha, você vê a minha mão, o ceifeiro ainda não ceifou, mas já se alegra. Uma visão diferenciada do mover de Deus, amados. Diferenciada. E ele fala, por isso no caso é verdadeiro ditado. E já se alegra, porque nesse caso se alegra tanto o semeador, quanto o ceifeiro. Irmãos, nós vivemos um mundo sazonal. E por incrível que pareça, essa sazonalidade caiu também no Evangelho. Naquela época não era diferente não, irmãos. Tinha o ceifeiro e tinha o semeador. Na época do semeador semear, ele tinha emprego e ele se alegrava. Na época do ceifeiro colher, ele tinha emprego e ele se alegrava. E nesse espaço, irmãos, ficava um buraco. Pois Deus fala, queridos, na minha presença, a sua alegria não vai ser sazonal, porque não é pelo que você é pelo que eu sou capaz de fazer na sua vida. A sua alegria não é sazonal, não vai depender de época, não vai depender se você tem para semear, você vai estar feliz, não. A sua alegria vai ser plena, porque eu vou estar contigo, independente do momento. A sua alegria não vai ser porque tudo está dando certo e você é o ceifeiro e tem o que colher, não. A sua alegria vai ser plena, porque independente de colher, se você é ceifeiro, você já vai se alegrar. Ele fala do estilo de vida diferente, irmãos, que as pessoas hoje estão com dificuldade de viver. Hoje, irmãos, um dos grandes problemas, e me permitam os militares aqui presentes da polícia militar, irmãos, um dos grandes problemas tem sido, irmãos, a pessoa quando está chegando ali perto de ir para a reserva, irmãos, as pessoas perdem o sentido de vida muitas vezes. Hoje o índice, irmãos, de suicídio no meio da nossa polícia militar cresceu absurdamente, irmãos. Minha esposa, irmãos, a maioria das amigas dela, quando se aposentam, irmãos, estão aposentando com doenças psicológicas, e eu não estou falando de demência. Sabe o que acontece, irmãos? A pessoa se alegrou enquanto era semeador, ceifeiro, está envelhecendo, não vê mais alegria. É só pelo ser, pastora. Se eu falar que não, vai se alegrar tanto o semeador quanto o ceifeiro. Tanto o semeador quanto o ceifeiro vai se alegrar, porque o estilo de vida que eu tenho para você é diferente. Vai se alegrar. Há uma mudança plena, irmãos. Não é pelo que você é pelo que eu resolvi fazer da sua vida.
Não é pelo que você tem, é pelo Deus que você tem. Não é pelo que você pode fazer, é pelo Pai que te enviou. Jesus já tira, irmãos, dele, entendeu? Toda a visão, porque eles ainda não tinham essa plena visão dele de Salvador, e lança a visão toda em Deus. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Estou aqui. E aí as coisas vão acontecer, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, e eu quero terminar por aqui a nossa hora e saindo. Minha esposa, chamada para o ministério, quando ela chegou um certo tempo na Fundação Educacional, resolveram caçar, perseguir ela. Ela pegou uma diretora lá que deu uma perseguida boa nela, por ela ser pastora. Você não pode confundir as coisas, você não pode fazer essa aqui e tal, você não pode. Ela falou: querido, Deus me chamou para o ministério pastoral, e eu saio, ministro, prego o evangelho. Ela falou: bem, eu tenho um problema com você, você não vai passar isso para os alunos. Ela não falou nada, e um dia ela ficou sabendo que minha esposa ia ministrar no encontro com Deus, que ela era pastora. Quando essa mulher ficou sabendo, irmãos, disso, o que ela fez nesse sábado? Adiantou uma reunião de transferência, né, amor, como que chama? De remanejamento por dia, irmãos, ouviu isso dela. E ela tinha que ser remanejada, irmãos. Aí ela chegou para mim e falou: amor, eu sei que fez isso, porque eu falei que nesse dia ia ministrar, e ela não concorda com o ministério pastoral e tal, já falou abertamente a respeito disso. Falei: meu bem, você veio nessa terra em primeiro lugar para fazer a vontade de Deus. Esqueça, pois você vai ministrar. E amor, e se eu perder a minha vaga lá eu não sou fixa, né? E se eu não for nessa reunião, eu não sei nem para onde vão me mandar para mais longe do que eu estou. Falei: vai que Deus vai fazer na sua vida. Nós não vivemos, irmãos, da força do homem, nós vivemos de uma palavra de Deus. Vivi, não foi, ministrou. Quando chegou segunda-feira, eu falei: amor, e aí? Minhas colegas falaram que é para eu preparar o meu maiô, que na próxima turma que eu tiver, na próxima sala, no intervalo eu chego em Caldas Novas, tomo um banho e volto para a sala de aula. E brincando: ei, Vivi, você não veio? Pois prepara teu maiô, que você no intervalo pode ir em Caldas Novas, tomar um banho e voltar para a sala de aula. Rindo, brincando, eu falei: amor, nós não vivemos pelo que o homem fala. A nossa comida é outra. Passou-se um tempo, irmãos, passou o negócio lá, realmente Viviane saiu daquela escola. Ela virou para ela e falou: aqui você não fica mais, você não veio na reunião, perdeu a sua vaga e não conseguiu o remanejamento, vá para a sede, que eles vão ver para onde vocês vão encaminhar, que eu não posso te segurar. Mandou ela para a sede, eu fui com ela orando, e ela está lá, escolhendo as escolas, e ela voltou: amor, só tem essas escolas, irmãos, e pensa em escola longe, os nomes só, sei lá o que, da jiboia. Falei: gente, isso não é nome não. Meu Deus, mata essa jiboia. Mata essa jiboia, Senhor. Aí eu estou aqui do lado, e ela entrou de novo para conversar, e só coisa assim, irmãos, abençoada. Aí quando eu estou lá parado, irmãos, orando, falando: meu Deus, nós não vivemos do que o homem fala. Passou uma mulher desesperada e entrou rapidinho: eu preciso da sua ajuda. Falando com outra lá, e eu fiquei assim, vi no balcão, o que foi? Deu um problema lá na escola e tudo, e eu preciso urgente de uma professora que consiga trabalhar com os meninos com essa especialidade, psicopedagoga que consiga trabalhar com TDA e tal, tudo. E eu estou calado ouvindo. Ela: como? Aí eu virei assim para ela: a senhora é de qual escola? Ela falou: não, eu sou de tal escola, irmãos. A escola ficava a 3 minutos da nossa casa. Falei: pois bem, minha esposa é. Cadê sua esposa? Está lá dentro, querem mandar ela para outro lugar. Ela falou: qual o nome dela? Viviane. Viviane!
Viviane, vem cá, mulher. Irmãos, Deus mudou a chave. Viviane, irmãos, foi para a escola 3 minutos da nossa casa, né, amor? 3 minutos no máximo de carro da nossa casa, irmãos. Sabe por quê? Porque a nossa comida é outra. O nosso reino é outro, amados. Ela não tinha condições de estar lá, irmãos. Ela não tinha idade, ela não tinha, irmãos, como estar lá. Mas Deus levou ela, irmãos, a colher onde ela não semeou. Porque quando nós colhemos o que nós semeamos, nós vivemos do nosso merecimento. Porém, quando nós colhemos o que nós não semeamos, irmãos, nós vivemos da graça de Deus. Deus levou-la a viver o que ela não semeou. Esse estilo de vida, irmãos, que o Senhor quer te mostrar nessa noite. Talvez você esteja, irmãos, oprimido, cansado, fadigado, porque você está vendo o mundo com os teus olhos. E realmente, irmãos, para o mundo os campos estão verdes. Mas para Deus, irmãos, Ele está falando, vem, que eu vou te mostrar um campo branco. Um campo farto. Um campo cheio da minha bênção. Um campo cheio da minha alegria. Um campo que blanqueja para a ceifa, para a glória do Senhor. Hoje Deus te convida a essa mudança de mente, amém, amados? Quantos entenderam, digo amém. E dê uma salva de palmas ao Senhor. Fique de pé, por gentileza. Pastora.